Depois de 6 anos estudando o mercado digital e aplicando várias técnicas na prática para outros especialistas, chegou a hora de eu aplicar para mim. E é assim que eu vou construir o meu próprio curso online a partir de agora. Eu estou nesse processo de construção do meu próprio infoproduto e é isso que eu vou te instruir também. Eu lembro que há 3 anos atrás, quando eu fui construir infoproduto para uma expert, a gente sentou e pensou muito como que seria esse infoproduto, porque ela estava criando o seu primeiro infoproduto, ela não sabia exatamente o que vender, com qual narrativa fazer. E aí eu sentei com ela, montei um plano estratégico e falei, vamos fazer assim. E a gente fez daquela forma que eu falei e foi muito bem sucedido. Porque quando você vai construir um infoproduto, você não simplesmente sai criando aulas e subindo na plataforma para as pessoas. Você tem que ter um método, tem que ter metodologia. Não só de transformação para os alunos, mas uma metodologia também de vendas, uma metodologia que permita com que você venda de uma forma clara, venda de uma forma que as pessoas gostem e se interessem por aquele conteúdo. E foi isso que eu fiz para essa especialista. E a gente parou e pensou, poxa, será que isso daqui transforma realmente a vida das pessoas? E a gente chegou na conclusão de que sim. E são essas as instruções que eu vou te passar hoje, caso você esteja nesse processo também de criação do seu infoproduto, assim como eu estou nesse processo. E é assim que eu vou fazer, e assim que eu recomendo que você faça também. Mas antes a gente tem que dar um passo anterior, tem que olhar um passo antes. Tem que olhar primeiro para o seu conteúdo. O seu conteúdo já está alinhado com a sua narrativa de vendas? O seu conteúdo realmente transmite aquilo que você vende? Ele resolve uma dor genuína das pessoas? Você tem que se perguntar isso antes de pensar em criar o seu primeiro infoproduto. E por mais que você não tenha tantos seguidores assim, ou ache que não vai vender num certo momento, nesse primeiro momento, na verdade, você precisa entender se o seu conteúdo está alinhado com o seu discurso de vendas. Se você é nutricionista, você tem que entender se o seu conteúdo está alinhado com quem quer emagrecer, com quem quer ganhar peso, ou seja lá, com o que você vender. Mas o seu conteúdo precisa estar alinhado. E você precisa postar com frequência para poder ter uma demanda de pessoas que se interessem pelo seu infoproduto. E aí sim você coloca o seu infoproduto no ar. Um bom momento que eu falo para as pessoas lançarem um curso online ou pensarem em um lançamento, aquele famoso 100% gratuito e 100% online, que ainda funciona e vai continuar funcionando por muito tempo, basta você criar uma narrativa boa, empacotar muito bem a sua mensagem para as pessoas. Você precisa entender se você tem um primeiro grupo de pessoas para comprar o seu infoproduto. E um bom momento que eu vejo é quando você consegue colocar pelo menos umas 100 pessoas em algum grupo de WhatsApp, porque aí você faz o lançamento para esse grupo pequeno, valida o seu infoproduto, vê se ele realmente é bom, e depois você vai otimizando esses lançamentos, vai otimizando o seu próprio infoproduto com esse primeiro grupo de experimento, entre muitas aspas, porque esse grupo ele precisa ser transformado pelo seu conhecimento também. Ou um outro momento para você lançar o seu infoproduto é quando você coloca pelo menos 100 pessoas em uma live, porque aí você consegue criar esse movimento de pessoas interessadas no que você vende. Você tem essa primeira demanda de pessoas. E quando você coloca essas 100 pessoas, ou no grupo de WhatsApp, ou em alguma live, elas estão minimamente interessadas na sua mensagem, no que você vende, elas já estão esperando uma oferta. É uma demanda reprimida que você consegue criar esse movimento, criar essa narrativa de pessoas e consegue passar a sua mensagem para elas. 100 pessoas numa live é uma métrica bem boa, ou 100 pessoas no grupo de WhatsApp também é uma ótima métrica. E ambos você consegue trabalhar muito bem. E aí sim eu partiria para o lançamento do meu primeiro infoproduto. Mas poxa, tem vários assuntos que a gente pode abordar, tem várias coisas que a gente pode vender para as pessoas e como exatamente entender o que as pessoas querem comprar e o que você pode oferecer para elas também. Você tem que se perguntar o que que elas estão perguntando para você. Se as pessoas vão muito no seu direct perguntar algumas coisas específicas, se elas têm algumas dúvidas sobre algum assunto que você consegue resolver, tá aí o assunto que você precisa atacar. No caso do nutricionista, que eu estava usando de exemplo, se as pessoas perguntam receitas, perguntam sobre emagrecimento, sobre exercícios físicos, sobre dieta, sobre como que elas podem emagrecer em pouco tempo, poxa, tá aí uma demanda muito forte. Elas não vão falar assim, eu quero um curso online seu. Elas não vão falar isso. Elas vão chegar com dores delas, dores e desejos. Então elas vão chegar assim, poxa, Nutri, como que eu posso fazer para emagrecer 2 quilos? Quais comidas eu preciso comer? Como que você montaria a minha dieta para emagrecer dessa forma? Eu tenho um objetivo X, como que eu posso chegar nesse objetivo? E aí você vai entender as dores dessas pessoas, as dificuldades que elas estão passando, os problemas, as dores, os desejos e tudo que elas falam para você no direct. E você vai montar um infoproduto baseado nisso, baseado nas queixas dessas pessoas. E não vai inventar muito a roda, não vai fazer uma coisa que ninguém quer comprar. Pelo contrário, se as pessoas chegam com uma certa dor específica no seu direct, falando para você, você tem que fazer algo que solucione essa dor.
que aí sim você vai vender. E se a dor de uma pessoa já vende muito, imagina com muitas pessoas com uma dor central, com uma dor, com um problema para resolver. E aí você sendo o resolvedor desse problema, você consegue vender muito bem e, claro, transformar e ajudar a vida das outras pessoas. E é isso, as pessoas vão chegar no seu direct, vão chegar falando para você várias coisas. Mas para um primeiro infoproduto, você precisa colocar uma mensagem muito bem clara. Precisa colocar uma narrativa muito bem construída. E não é tão difícil de você fazer isso com a fórmula que eu vou te passar aqui nesse vídeo. É uma fórmula inicial para você criar o seu primeiro infoproduto ou para você criar um infoproduto de entrada, assim, para as pessoas começarem por esse infoproduto. Você tem que resolver uma dor com uma única solução, com uma única promessa. E aí, no caso do emagrecimento, eu já vou falar aqui para você. Quando as pessoas chegam falando que querem emagrecer tantos quilos em tanto tempo, isso é uma dor. Elas querem emagrecer. Isso é uma dor nelas, que elas não conseguem seguir a dieta, que elas não conseguem seguir a rotina de exercícios, que a rotina é um pouco complicada. Então a dor é essa, emagrecimento. As pessoas não conseguem emagrecer. Você vai trabalhar só com essa dor. Esquece no primeiro momento quem quer ganhar massa muscular. Você vai trabalhar só com a dor de pessoas que querem emagrecer, mas não conseguem. A solução que você vai ofertar é justamente o seu infoproduto. É justamente a sua consultoria, o seu curso, ou o que quer lá seja que você vender. Você vai ofertar a sua solução dessa forma, baseado nessa dor das pessoas, na dor do emagrecimento. Então é uma dor, o emagrecimento, com uma solução, um curso online, uma consultoria, um plano alimentar, ou qualquer coisa que você queira vender, mas precisa ser uma coisa bem clara, precisa ser algo que solucione exclusivamente essa dor e com uma promessa. Você vai chegar e falar para as pessoas, você vai emagrecer tantos quilos em tanto tempo com o meu método aqui. E o meu método é assim, assim, assim. E vai explicar para elas e ser muito bem claro, porque a clareza para um primeiro curso online ou para um curso online de entrada, ela é muito importante. E quando você resolve uma dor com uma única solução e com uma única promessa, as coisas ficam bem claras. Porque a sua mensagem se afunila e as pessoas entendem exatamente, com muita clareza, o que você vende, o que você soluciona e como que você vai fazer isso. Com uma dor, nesse caso a dor do emagrecimento, pessoas que não conseguem emagrecer, com uma única solução, então a sua consultoria, o seu infoproduto, o seu curso online, o seu e-book, o seu plano alimentar, com uma única promessa. Você vai fazer isso dessa forma, com o meu método. Pronto, é bem simples. E você vai empacotar sua narrativa de vendas, vai embalar dessa forma, com que solucione a vida das outras pessoas. E para um primeiro curso online, eu recomendo que você crie ele em espírito de MVP. MVP é mínimo produto viável. É você lançar o seu produto no mercado, entre aspas, como dá. Você vai lançar com qualidade, mas você precisa lançar aquela primeira versão, a versão que não vai te dar tanto trabalho assim, a versão do seu produto que você vai conseguir colocar de forma rápida no mercado, de forma fácil, para você entender se realmente faz sentido aquela solução, para você testar com um grupo de pessoas, no caso, esse primeiro grupo de pessoas, para você otimizar e para você relançar depois. É esse o pensamento que você precisa ter. Porque se você coloca um empecilho muito grande para lançar um primeiro curso online, as coisas se tornam cada vez mais difíceis para você, que vai ter que gravar 1000 aulas, que vai ter que fazer 1000 materiais. Não, eu quero que nesse primeiro momento você pense em MVP, no mínimo produto viável. Qual que é a mínima versão que pode ir ao ar? Você vai gravar 2 aulas e vai lançar assim? Você vai lançar a um preço mais baixo porque você não tem tanto tempo assim de gravar aulas? Ou porque você quer testar com esse primeiro grupo, esse seu infoproduto, essa sua primeira solução? Você tem que ir com esse espírito para o mercado. Não chegar e ficar meses preparando o produto para descobrir que ninguém quer comprar ele. Porque quando você vai com esse espírito de MVP, você lança o seu produto na rua, lança o mais rápido possível, a primeira versão que dá, mas não significa que é ruim, é uma primeira versão boa, mas é o mínimo que dá. E aí você vai entender se as pessoas realmente se interessam naquele produto, se ele realmente faz sentido para sua audiência, se a narrativa foi bem feita. E aí uma vez que ele está validado, quando você consegue validar ele, se ele vender bem, se as pessoas gostarem dele, se as pessoas se transformarem com ele, aí você pensa em deixar ele mais robusto. Mas quando você vai com esse espírito de teste, de MVP, lançar o seu mínimo produto viável, aí as coisas fazem muito mais sentido. Se você quiser se aprofundar nesse tema de MVP, eu recomendo esse livro aqui. Tá um pouco embaçado porque eu coloquei o fundo aqui de desfoque do fundo, mas esse livro aqui azulzinho é A Startup Enxuta, o nome desse livro. Ele é muito importante para você entender um pouco mais disso. Mas eu consegui resumir muito, muito, muito a metodologia do Eric Ries, de que você ir com o espírito de MVP, de mínimo produto viável, para você entender se aquele produto faz sentido para o mercado, se o mercado vai responder bem com as pessoas comprando o seu produto, e depois você deixa ele mais robusto. No caso de uma consultoria, ela meio que já vem pronta, né? Você só tem alguns materiais e precisa fazer algo mais personalizado.
No caso de um infoproduto, de um curso online, eu não recomendo que você grave 50 aulas com 50 horas de conteúdo com 1000 materiais antes de lançar. Primeiro você lança e depois você entrega. Essa entrega pode ser ao vivo, pode ser em um grupo pequeno de aulas no primeiro momento, depois você vai melhorando esse primeiro infoproduto. É dessa forma com que você consegue mais aceleração com seus testes. Que você consegue entender se realmente aquele produto faz sentido para o mercado. Você precisa fazer isso, precisa colocar o seu produto na rua rápido. Você precisa colocar ele no ar. E depois você vê exatamente como é que você faz. E é assim que nascem muitas empresas, assim que nascem muitas operações de muito sucesso. Mas imagina, se você passa um tempão construindo algo e descobre que ninguém gosta. Aquilo vai te frustrar muito. Você precisa ter vazão nesse conteúdo, desse primeiro curso online. É assim que eu estou construindo o meu. Eu escolhi uma única dor, escolhi uma única solução, com uma única promessa. É isso que você vai ver no futuro, ou se ele já tiver criado, você vai ver aqui no primeiro link da descrição, que é justamente ajudando as pessoas a criarem conteúdos com a ajuda da inteligência artificial. Porque pouca gente está olhando para isso. As pessoas ainda estão produzindo conteúdos como o 2018, como em 2019, como em 2020. Tendo muito trabalho, produzindo só para uma rede social. Mas não, com a metodologia que eu estou montando, eu ajudo você a transformar um conteúdo em dezenas de conteúdos. Ou mesmo a produzir conteúdos do mês todinho com apenas uma tarde de trabalho. É isso que eu te ensino nessa metodologia, que se você estiver assistindo esse vídeo, se esse produto já foi lançado, tá aqui no primeiro link da descrição. Caso não, você pode entrar em contato comigo, que eu vou te mostrar como é que ele funciona e vou te passar o link dessa metodologia, que é a matriz de conteúdo infinito. É isso que eu estou fazendo. Eu não vou revelar tantos detalhes assim, porque está em construção ainda, pode sofrer alguma alteração, mas a princípio é isso. A princípio eu estou documentando a minha jornada aqui para você. E como eu falei, eu já fiz isso para alguns especialistas, já criei vários infoprodutos, e agora eu estou fazendo para mim. É algo que já está validado, é uma metodologia já pronta, isso que eu estou te passando aqui nesse vídeo. Basta você encaixar de acordo com a sua realidade. E quando você for pensar em lançar algum curso online, algum infoproduto, você precisa colocar uma data. Você precisa setar uma data para lançar e pronto, acabou. E precisa fazer de tudo para lançar nessa data. Porque é muito comum que a gente fique naquela síndrome do impostor, naquele perfeccionismo, naquilo de que se tudo não estiver perfeitamente corretinho, você não vai lançar. Você tem que encarar isso. E você encara todos esses desafios colocando uma data para o seu lançamento, colocando uma data para o seu infoproduto ir ao ar. Porque você não tem desculpa. Quando você se compromete consigo mesmo e faz esse compromisso público com a sua audiência também, aí o negócio tem que sair. Não tem essa coisa de adiar, não. A coisa tem que sair, o infoproduto tem que sair. Nem que você só venda ele e depois entregue ao vivo. Mas o lançamento precisa acontecer. Vai ser a única dor, como a única solução, como a única promessa. Tem que sair. Coloca uma data. Porque quando você coloca uma data, as coisas fluem. Você vai perceber, quando você colocar uma data, você vai se forçar a fazer isso. Você vai se forçar a criar o seu primeiro curso, a criar o seu primeiro infoproduto, a criar o seu produto online de uma forma que ele tenha uma narrativa boa. E se você seguir exatamente o passo a passo desse vídeo aqui, eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso. Um sucesso não é do dia para a noite, um sucesso com trabalho, com construção. Porque eu não acredito em sucesso aqui do dia para a noite. Pelo contrário, é que no mercado digital é luta, é batalha, você tem que arrancar o sucesso daqui. Só que isso está muito alcançável para você. Eu te convido a fazer parte desse mesmo time que vai ter sucesso aqui no mercado digital. Mas calma aí que esse vídeo aqui ainda não acabou. Porque eu vou te falar, além de te falar como criar o seu primeiro curso online, como criar o seu primeiro infoproduto, eu também vou te falar como que você vai lançar isso no mercado. O primeiro passo para o lançamento de sucesso é você criar um burburinho, criar uma narrativa, você criar um certo burburinho mesmo, uma certa falação. Você vai mostrar para as pessoas que vai sair algo. Você vai mostrar os bastidores de alguma coisa, mas sem revelar o que é essa coisa ainda. Você vai ficar mostrando os seus bastidores e vai gerar um ruído na sua audiência. Eles vão começar a perguntar o que está tendo. Eles vão começar a perguntar o que está surgindo, o que vai vir por aí. E você vai só gerando essa curiosidade, essa provocação nas pessoas. E depois do burburinho, você finalmente vai falar o que vai sair. E aí esse burburinho ele vai passar para a fase de aquecimento. Você vai aquecer as pessoas. Você vai começar a falar para elas que está saindo algo. Você está preparando um curso. Você está preparando algo que vai transformar a vida delas. Aí depois você vai começar a captura desses leads, a captura desses contatos. Então você vai colocar esses contatos em algum grupo de WhatsApp, vai coletar o e-mail desses contatos e vai falar para eles nessa fase de captura que tem uma data de um evento e você vai lançar infoproduto. Ou você vai lançar em algum evento, ou você vai só lançar ele mesmo no seu Instagram. Aí tem técnicas de lançamento, claro, mas esses aqui são os passo a passos mais fixos. São os fundamentos de um lançamento. E aí depois dessa parte de captura, tem a fase do lançamento em si, a data do seu evento, ou a data que vai lançar o seu infoproduto no mercado. É quando você coloca essa data que eu te falei, as coisas saem.
E vai precisar sair nessa data que você vai se comprometer com as pessoas. Depois dessa fase do lançamento, você vai ter a abertura de carrinho, vai ter as vendas e tudo mais. E aí você vai decidir se vai ser um infoproduto de lançamentos, então você vai ter uma data para abrir o carrinho e para fechar o carrinho, ou se vai ser um lançamento que o carrinho vai ficar aberto para sempre, que vai ser um produto em formato perpétuo, que ele vai ficar perpetuamente aberto o carrinho. Aí você precisa decidir isso de acordo com a sua estratégia, claro. Mas esse é o passo a passo para o lançamento de sucesso. O burburinho, aquecimento, captura, lançamento, abertura de carrinho e depois o fechamento ou não desse carrinho, o fechamento ou não dessas vendas. Eu sei que parece bastante coisa, e realmente é. Você precisa dominar algumas habilidades, mas é altamente possível você fazer isso aqui hoje no mercado digital. Lá em 2022, quando eu criei esse primeiro infoproduto para essa expert, quando eu apliquei essa mesma metodologia aqui, foi um pouco complicado, porque era o primeiro lançamento dela, ela estava um pouco insegura. Eu também estava tinha poucos clientes na época, então eu estava começando a aplicar algumas metodologias que eu tinha visto só na teoria. Na prática é muito diferente, só que foi muito bem sucedido. A gente fez alguns lançamentos muito bem feitos. A gente tinha uma esteira de produtos muito bem validada. A audiência gostava da especialista, gostava da narrativa que ela colocava. E teve muito sucesso esse infoproduto. Foi algo muito benéfico também. Não só para a gente, que foi muito bem remunerado por isso, mas também para a audiência que foi transformada. Mas você precisa, no final das contas, transformar a vida das pessoas. Porque é quando você transforma a vida delas, quando elas têm uma demanda e você oferta uma solução para essa demanda, para esse problema, você é muito bem remunerado por isso. E você transforma verdadeiramente a vida das outras pessoas. Coisa que é muito importante aqui no digital. Eu espero que esse vídeo tenha te dado clareza, tenha te dado uma direção, um norte do que você deve fazer. É assim que eu vou fazer, que eu estou fazendo agora, e é assim que você pode fazer também. Eu tô te mostrando o mesmo passo a passo que eu vou utilizar e que eu já utilizei várias e várias e várias vezes. E é um passo a passo que está altamente alcançável para você também. Eu sei que é muita coisa, eu sei que parece muito complexo e realmente é um pouco. Só que se você quiser minha ajuda, se você quiser me ajuda para aplicar exatamente essa mesma metodologia de sucesso aqui para você, eu também tenho as vagas da minha consultoria aberta. Basta você me chamar aqui no Instagram que eu vou te explicar como é que funciona a minha consultoria. Vou te mostrar como que eu vou fazer um plano personalizado para você multiplicar os seus resultados aqui no mercado digital, ou para você colocar a sua ideia no ar, para você ter uma direção, ter um norte. Porque com essa experiência de anos aplicando várias metodologias diferentes, fica muito mais simples de eu entender qual que é o seu caso e montar um plano personalizado. Basta você conferir os links aqui na descrição e me chamar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aplique essa metodologia, coloque ela em prática e me conta aqui nos comentários quando você tiver sucesso com ela. Um abraço, nos vemos no próximo conteúdo.